Fala galera, eu gostaria de estar compartilhando aqui com vocês um sistema de autonivelamento que eu acoplei aqui na minha CNC. E aí ele é composto por esses dois servos que tem aqui. E aí a gente consegue zerar o eixo Z, não só simplesmente zerar o eixo Z, mas também fazer um autonivelamento em cima da peça. Então ele funciona simplesmente em cima desses dois servos, nada mais nada menos que esse bracinho que tem aqui, e ele consegue medir aonde a fresa se encontra, certo? Em relação ao material. Eu vou estar demonstrando o funcionamento inteiro para vocês. Bem, esse aqui é o software, é o Candle. Ele é o que controla toda a máquina, certo? Esse software aqui foi modificado pelo meu amigo Thiago. Foi o cara que fez a programação da máquina, que modificou o GRBL para comportar esses dois servos e também modificou o Candle para se adequar ao sistema de autoprobe, certo? Então aqui, ó, a gente tem aqui mais 4 novos botões, que são esses dois aqui, que servem basicamente para jogar o braço para baixo, jogar o braço para cima, e esse botão aqui que restaura o GRBL original, digamos assim, certo? Então quando a gente aperta ali, o autonivelamento vai ser o autonivelamento original que a gente tem, que é basicamente para superfícies condutoras, né, para fazer placa de circuito muito usado. Então quando a gente clica ali naquele ícone ali do cafezinho, ele volta ao GRBL original. E o último botão modificado é esse aqui, que ele zera o eixo Z, tá? Então vamos botar em prática isso aqui e ver o funcionamento da parada. Bem, tá ok. Então primeiramente eu vou estar ligando a máquina, tem um botãozinho ali, e vou estar dando home da máquina. Então eu vim aqui, vou apertar o home, ele vai fazer o home, vai setar tudo certinho. E aí eu já vou demonstrar como é que isso aqui funciona. Então eu vou estar clicando nesse botão aqui, e aí ele vai botar esse bracinho exatamente ali embaixo da fresa, tá? E aí ele deixou um pequeno espaço entre a fresa e a placa, tá? Um mísero espaço. O que ele faria em seguida é abaixar o eixo Z inteiro até ele encostar na superfície. Aí ele vai zerar o eixo Z, tá? O próximo comando aqui, eu aperto aqui e aí ele faz o contrário, ele recolhe o braço. Bem, mas afinal, como é que funciona essa geringonça toda aí? Eu já liguei a máquina, já zerei aqui o eixo X e o Y, tá? E agora eu vou zerar o Z. Como é que funciona o zeramento do Z? Eu simplesmente aperto nesse botão aqui e... Eita, apertei no errado. Putz. Bem, eu simplesmente aperto nesse botão aqui e ele vai... Deixa eu filmar aqui de lado. Ele vai colocar o bracinho ali embaixo, vai deixar um espacinho e vai descendo o eixo Z lentamente até que ele colida com a superfície. Aqui ele já sabe que é ali o ponto, então ele vai voltar com o sistema todo e vai zerar o eixo Z exatamente ali em cima da superfície. Bem, mas aí você deve estar se perguntando, será que isso aí tem uma precisão boa mesmo? Será? Bem, eu vou fazer o teste da seguinte forma, eu vou pegar uma placa de circuito e em cima de uma placa de circuito vamos fazer o teste com o autoprobe e sem o autoprobe. A gente vai fazer o teste daquela maneira simples, que a gente pega uma garra jacaré e pluga aqui e aí ele faz o autonivelamento em cima da placa, certo? Ou o ajuste do Z em cima da placa. E aí esse aí é indiscutível, é o melhor autonivelamento que tem, o melhor ajuste de Z possível é o contato elétrico em cima da própria superfície. Então a gente vai fazer os dois testes e vamos ver os resultados. Bem, ok, então troquei a fresa, coloquei uma fresa menor ainda, tá? Coloquei a placa de circuito aqui, na placa de circuito tá ligado na garrinha jacaré e aí ele tá ligado aqui atrás, aqui, que é uma saída que vai lá no pino do Arduino. Vou botar isso aqui, vou zerar isso aqui, né? No eixo X. Eita, eita, eita. Bem, então tá aí mais ou menos aí no centro da placa. Vamos então zerar o eixo Z, né? Da forma tradicional, então primeiro eu vou estar ligando esse café aqui. Então tá vindo aqui, ele vai ficar amarelo. E aí é só apertar aqui e ele vai zerar o eixo Z a partir da placa, né? Então vamos lá, apertei. Vai fazer o contato elétrico, fez o contato elétrico, ele dá uma recuadinha e depois começa a descer mais lentamente.
E aí a gente obteve esse valor aqui, ó, aqui nas coordenadas da máquina. Então no eixo Z a gente obteve menos 46,8.25, né? Então, quando a gente fizer o sistema dos servos, vai ter que dar perto desse valor. Então eu vou novamente aqui desligar o café e vou fazer o autoprobe. Vou tirar a garra jacaré porque não precisa. Vamos lá, ver. Então tá aí, ó, menos 46,83. Bem, então o resultado que a gente teve aqui, em um a gente teve 46,825 e no outro a gente teve 46,835. Ou seja, foram 0,01 milímetros de diferença, certo? Que dá absurdos 10 micrômetros. 10 micrômetros não dá 100 micrômetros, hein? Isso, 10 micrômetros, hein? Pra gente ter uma noção do que são 10 micrômetros, joguei aqui no Google, 10 micrômetros é o tamanho de praticamente uma célula animal, hein? Então, uma célula animal que varia de 10 a 50 micrômetros, um fio de cabelo também é por aí. Então, a nossa máquina até que tem uma precisão, esse sistema, né? Claro, nem sempre vai dar 10 micrômetros. Se eu fizer aqui, com certeza vai aparecer outros valores, certo? Inclusive, eu vou estar fazendo esse teste aqui, eu vou estar novamente mandando ele zerar o eixo Z para ver o quanto de diferença dá, mais ou menos, né? Bem, agora a gente obteve o resultado de 46,81, né? Então fica mais ou menos nessa faixa aí. Uma das vezes que ele mais erra, assim, é quando eu coloco, por exemplo, essa fresa aqui, ela é muito fininha, tá? Então eu praticamente usei ela para calibrar o sistema todo. Mas quando a gente coloca uma fresa com um valor muito maior, com uma espessura muito maior, esse sistema cai um pouco a precisão. Assim, também não dá para fazer milagre, né? Mas não chega nunca a passar de 100 micrômetros, certo? Isso aí, 100 micrômetros seriam 0,1 milímetros, né? Isso é muita coisa aqui para esse sistema, certo? Então não chega a passar disso. Então até isso você está seguro, certo? Bem, mas aí você deve estar se perguntando, mas como é que essa máquina com esses servos aqui de 9 gramas que custam mais ou menos 10 reais tem tanta precisão esse sistema? Bem, primeiro que como vocês viram, a precisão vem dos motores de passo do eixo Z, não dos servos. O servo só coloca a peça ali embaixo. Mas como garantir que esse bracinho aqui sempre vá parar na mesma posição? E perceba uma coisa, isso aqui, ó, tem uma folga absurda, tá? Isso aqui, ó, tem muita folga. Mas como é que ele para sempre ali embaixo ali e se trava, certo? O segredo todo tá nesse sistema que foi montado o servo, tá? Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês com mais detalhes. Bem, então o negócio funciona da seguinte forma. A gente tem dois servos, né? Um faz o movimento de vai e vem do braço e o outro faz o movimento rotacional do braço. Esse aqui que sobe e desce o braço, que é esse servo aqui, ele sempre vai parar no mesmo lugar. Por quê? Porque isso aqui não tem folga, tá? A diferença desse aqui, esse trilho, né, que corre aqui dentro, ó, nesse movimento, ele entra sob pressão aqui. Então o servo faz um certo esforço para girar isso aqui, tá? O eixo aqui, ele não tem folga nesse sistema aqui linear. Mas no sistema rotacional, sim, ele tem muita folga. E aí, como é que eu compenso isso? Como é que eu faço ele sempre parar 90 graus? Aqui do lado, ó, ele tem, não sei se vocês conseguem ver, tem um ímã aqui, ó. Esse ímã tem um parafuso aqui, ó, vou estar rotacionando, ó, um parafuso que ele bate naquele ímã, tá? E aí, quando o parafuso, esse pretinho aqui, que é o parafuso, bate no ímã, ele fica travado aqui. Então tem que fazer muita força para jogar isso para longe, tá? Então ele sempre vai ficar naquela posição, que é o parafuso grudado no ímã. Então um ajuste fino aqui nessa posição para ele ficar certinho em 90 graus seria ajustar esse parafuso. Eu meto a chave em Allen aqui e faço essa regulagem. A mesma coisa na hora de voltar. Na hora de voltar ele não passa desse valor. Ó, se eu jogar ele para baixo ele volta, tá? Por quê? Porque tem um parafuso aqui
que se aproxima desse ímã e faz com que o sistema funcione de verdade. Bem, mas muita gente aí pode estar se perguntando, e se esse spindle aqui estiver rodando e esse braço descer? Provavelmente vai destruir essa parte que faz contato, né? Claramente, né? Então, para isso, o Thiago, o programador da máquina, o cara botou medidas de segurança aqui. O cara é o mago da programação. Vamos fazer o seguinte teste aqui. Eu vou ligar o spindle. Tá, também não precisa estar na velocidade máxima, né? E vou mandar ele fazer abaixar os servos, né? Ou fazer o calibramento do eixo Z. Então vou clicar aqui, ó, fazer o calibramento do eixo Z e vamos ver o que vai acontecer. Bem, aí o cara é um mago, né? O cara mandou uma mensagem de erro aqui avisando que o spindle tá ligado. Então a gente clica aqui, ó, turn off the spindle e fazer o autoprobe, né? Então ele desliga o spindle e aí vai lá fazer o autonivelamento do eixo Z. E se o contrário acontecer, né? Então eu vou abaixar aqui só clicar aqui, ele só abaixa os servos, certo? Então ele vai abaixar os servos e não vai fazer mais nada. E aí se eu quiser ligar o spindle, eu aperto a tecla 0 aqui do meu teclado. E aí novamente ele dá um erro aqui, né? Avisando que o servo está abaixado. Eu não posso ligar o spindle com o servo abaixado, senão vai destruir o troço todo ali. Isso aqui que eu acho que o Thiago não pensou nessa possibilidade, tá? Tá, tudo bem, o servo está abaixado. Mas e se eu finalizar o programa? Então eu vou fechar o candle aqui e vou reabri-lo. Bem, os servos estão abaixados. Se eu ligar o spindle, pode destruir os servos, né? Já avisei que vai dar merda isso. Então vou ligar o spindle. Novamente o desgraçado conseguiu evitar esse problema, tá? Porque quem fica registrando tudo que está acontecendo é o Arduino e não o Candle. Bem, mas você também se desligar o Arduino também não tem como fazer milagre, né? Bem, caso você esteja se perguntando quais modificações você vai ter que fazer na sua CNC, olha, depende muito. Porque esse sistema aqui foi feito para essa CNC, pelo menos a parte mecânica dele, né? Foi feito para essa CNC. Mas eu vou estar fazendo outros arquivos para acoplar em outra CNC, que seja um arquivo mais genérico, né? Eu estou me referindo aos arquivos de impressão 3D, tá? A gente precisa ter uma CNC com chaves de fim de curso. Então aqui eu tenho chaves de fim de curso nos 3 eixos. No eixo Z é obrigatório ter chaves de fim de curso, porque ele precisa de ter uma referência da onde que é o topo do eixo Z para descer o servo, certo? Então a sua CNC tem que ter chaves de fim de curso. Sem dúvida nenhuma. Bem, para estar finalizando os testes aqui, eu vou estar fazendo o sistema de autonivelamento aqui na máquina. Bem, aqui no Candle, aqui, para a gente ter esse recurso de autonivelamento, a gente precisa desligar o jog aqui, que o jog é basicamente controlar a CNC por teclado, né? E vir aqui na aula de Height Map. Vou vir em Create, clicar aqui em Auto, que ele vai ajustar esse quadrado vermelho aqui em cima da figura. Aqui eu coloco quantos pontos eu quero medir no eixo X. Então vou colocar aqui 3 pontos para não enrolar muito. E no eixo Y também 3 pontos. Então ele vai medir 9 pontos no total. Aqui em ZT eu coloco o valor máximo, que a minha superfície está desnivelada, para cima. Então eu tenho que chutar um valor aqui. Quanto maior esse valor, mais vai demorar para cumprir o autonivelamento, né? Mas se eu colocar um valor muito pequeno, ele não vai levantar quase nada quando for mudar de um ponto para o outro e ele vai acusar um erro no meio do processo, né? Então eu vou colocar aqui 0.5, que eu tenho certeza que a minha mesa não está mais nivelada do que isso. Para baixo é a mesma coisa, é o quanto máximo que ele vai afundar. Se eu colocar um valor muito alto aqui, não acontece nada. O que máximo que pode acontecer é do autonivelamento falhar e ele quebrar a fresa, tá? Então eu costumo deixar aqui em 2 milímetros, que é um valor aceitável, tá? Minha mesa de jeito nenhum tá mais desnivelada que 2 milímetros. Então vamos estar executando isso aqui. Então depois que eu coloquei esses valores, eu vou estar clicando aqui em Probe e ele vai começar o sistema de autonivelamento. Então primeiramente ele vai pegar o primeiro ponto. Lembrando que aqui eu não estou usando peça nenhuma, né? Eu estou medindo a minha mesa. Mas se eu fosse realmente fazer uma peça, eu estaria medindo uma chapa de madeira aqui, né? Uma tábua de madeira aqui para fazer a gravação. Então ele vai pegar 9 pontos. Bem, finalizado aqui, ele mostra o tempo que demorou
Então tá aqui 1 minuto e 30. Quando eu aperto em OK, ele vai recolher. Então apertei aqui em OK, ele vai recolher todo o sistema e o autonivelamento vai estar aplicado. Então aqui a gente pode ver no computador a malha de distribuição aqui, né? Os pontos vermelhos. Os pontos vermelhos são os pontos que estão mais levantados e os azuis são os pontos que estão mais afundados. Aqui tem a medição de cada ponto, né, dos 9 pontos. Enfim, isso aqui não interessa pra gente, é só a questão de fazer o autonivelamento e aplicar isso no G-Code, né? Bem, espero de verdade que você tenha gostado dessa CNC. Eu posso estar divulgando essa CNC aqui com vocês. Então, para isso, eu preciso que você deixe seu like e se inscreva no canal, porque aí eu vou estar trazendo como montar esse sistema de autoprobe na sua CNC. Eu posso gravar um vídeo passo a passo, hein? Então não se deixe de se inscrever no canal, porque eu vou estar mostrando como montar essa máquina.